Tá aí, 3h03. Muito boa tarde a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Nesta terça-feira, 14 de julho. Temos a temperatura em Rio Grande 9,9, abaixo dos 10 graus, e a sensação térmica é 5,5 em Rio Grande. Tá frio. Umidade relativa do ar, 48%. Esse é o nosso Rio Grande. Vamos lá, que é o inverno do Rio Grande. Bom, tá frio, né? Fazia tempo que não... Olha, vou te dizer, anos que não fazia um inverno tão frio quanto esse, né? O inverno passado fez o quê? Uma semaninha de frio intenso. Agora, pouquinha coisa e já passou o friozinho. Isso é para não sair de casa, Rafa. Isso é para não sair de casa. É verdade. Fiquem em casa aquecidos. Já que as pessoas são teimosas, entendeu? Não adianta, então agora vocês vão ficar mesmo na marra. É chuva e frio. Chuva e frio. Isso. E olha, caramba, são teimosas. Chegou a Lucinha. Gente, olha aqui. Coisa linda. Oi, Lucinha, bem-vinda. Tônia, oi, tudo bem? Eu estou brigando com as máquinas aqui. Meu computador deu pau, estou no celular. Coisa boa ver essa tela com essas mulheres. E a gente já começando, né? Porque nesse formato live... quando não era formato live também a gente já começando, né? Mas agora a gente tem... sentido essa necessidade, né, de faz um informe ou outro pontual que tem a necessidade, mas já entrar nas pautas que a gente precisa ouvir e principalmente ouvir essas mulheres que vêm para mais uma edição, né, Rafa, que a gente tem feito aí as edições das lives do Paralelo, resgatando a história da Aptafurg Sindicato, esses 35 anos de luta, de muita construção coletiva e história construída por muitas mãos e muitas mãos femininas, né, Maria de Lourdes? Boa tarde a todas, todos, todas. Prazer estar aqui com vocês. Paralelo 30 é uma ferramenta de luta que a gente batalhou muito para ter, né? E vamos lutar muito para manter, né? Eu quero agradecer, né, a Tônia, a Lucinha, né, o Rafa e a Deca, e o Márcio, que está escondido em algum lugar aí, porque, né, ele está escabelado e não quer aparecer. Achei. Não, tá aqui, o cabelo está branco. Achei ele. Eu estou aqui, eu que não sabia por que não estava aparecendo. Então chegou. Porque o Rafa estava lento, não tinha visto a mensagem aqui ainda. Então... o que dizer, né, desse tempo todo? A gente começou essa organização, eu trabalhava lá na Oceano, né, departamento de oceanografia, e naquele tempo, e ainda hoje, né, infelizmente, a gente ainda se depara, né, com a utilização de servidores e servidoras como se fossem trabalhadores da extensão, né, dos professores e professoras, muitas vezes, né. Então, naquele tempo, né, isso era lá no finalzinho de 70 e poucos, no 80, né, as pessoas pagavam as contas do chefe do departamento, fazia compras, entregava na casa. Então, era uma relação assim que é como se fosse uma doméstica, né, no caso das mulheres, na extensão daquela família, no espaço que era da universidade pública, gratuita, de qualidade social, né? E nós começamos essa conversa, né? E na época foi difícil, assim, né? Porque nós não tínhamos assento nem nas reuniões do colegiado, né?
começamos a insistir para que a gente pudesse participar das reuniões de colegiado, para dar a opinião da gente a respeito do que acontecia lá e do trabalho que a gente executava, né? E muitas vezes ouvi, né, e pode sentar e ficar sentado esperando, que nunca que isso vai acontecer. Mas a gente aprendeu com a vida, né, que a gente tem que queimar muito, né? E a gente vem fazendo isso esse tempo todo, e essa luta é permanente, ela não termina, né? Porque a cada dia tu te deparas com novas iniciativas, né, do patriarcado, no sentido de nos colocar numa condição secundária, né? Mas como também eu não vou falar só na questão daqui das mulheres, né, a Aptafurg fez, né, durante esse tempo todo, esse trabalho no sentido de colocar essa pauta como importante, mas é óbvio que não só, né? Então, foi lá que tudo começou, né? Dali houve a necessidade, né, de ter uma representação dos técnicos e técnicas administrativas, né? A gente não podia se sindicalizar, a gente só veio fazer isso depois da Constituição de 88, então a gente tinha que criar associações. Aqui na FURG já tinha a FURG, a Associação dos Funcionários, que faz todo aquele trabalho dos convênios, atendimento, né, dentista e etc. E a Profurg nasceu, né, em seguida, também como associação. Então, para nós, na época, né, embora a gente tivesse tentado unificar com a FURG, né, para fazer como a maioria dos sindicatos tem, né, a SURGS é assim, nós e pouquíssimos, porque nós aqui éramos uma universidade fundacional, nós não éramos uma autarquia, né? Então, foi um processo que nós não conseguimos ficar junto com a FURG, na época a decisão não foi nesse sentido, e nós, então, fundamos a Associação Classista do Pessoal Técnico Administrativo da FURG. E eu tenho para dizer para vocês que a pessoa que sugeriu essa terminologia classista, ela nunca na vida pensou o que ela estava construindo. Porque depois, com a caminhada, essa pessoa realmente não se juntou mais a nós, né? Então, o classista veio, né? É óbvio que a gente não é uma classe separada, né? Mas nós somos uma classe social, né? E a pessoa depois, ela percebeu que as lutas que a gente começou a implementar não eram as lutas que aquela pessoa queria que a gente levasse adiante. Mas ficou a associação classista, e aí depois, quando a gente constituiu, né, aí teve uma história legal, assim, que a gente tentou organizar um sindicato estadual, que a Tônia vai poder falar, que ela se lembra, a Lucinha deve lembrar também, e estava estruturado, estava funcionando, e era bem bom, assim, porque unificava as lutas de todas as universidades daqui do estado. Mas, infelizmente, a gente teve um grupo de colegas, né, de Pelotas, que foram para essa plenária e defenderam contra e terminaram com o sindicato estadual, né? E, então, tivemos que ficar, cada um no seu espaço, né? E digo que isso realmente atrasou, consequentemente, as nossas ações, né? Porque voltou a ser aquela coisa mais localizada e tal, o que a gente tinha superado quando a gente juntava todo mundo, né, num sindicato estadual. Né? E aí é isso, assim, eu vou parar por aqui, porque você sabe que, né, eu sou jovem há mais tempo, então eu tenho muita informação. Né? Tem uma companheira nossa, Michele, diz que eu sou o arquivo privado dela. Eu disse que nós vamos ter que comprar uma HD externa, porque eu não sei até quando que eu vou conseguir guardar tudo, né, gente? Mas vamos que vamos. Tá legal estar aqui com vocês. Então, deixa eu fazer um comentário aqui para puxar aqui uma pauta, né, uma discussão. Quando a gente pensou, né, Maria, quem convidar para participar, o formato do programa era sempre alguém pessoas que tiveram que acompanhar a Aptafurg nessa construção. A Lucinha, dentro da universidade, a Lucinha é uma dessas, já esteve várias vezes na direção, hoje não está mais, mas sempre também uma técnica que sempre esteve na luta. E também a gente pensou em convidar, né, colegas técnicos e técnicas de outras instituições
que não diretamente tiveram relacionado a essa construção da Aptafurg, mas nesse âmbito nacional desses sindicatos. E a Tônia é uma dessas pessoas, né, que teve junto na construção de várias lutas, né, inclusive o plano de carreira dos técnicos. A Aptafurg já teve por 2 vezes na direção nacional da Fazubra, uma com a Maria e outra com o Celso, né? A gente teve essa hoje, aliás, 3 vezes, e hoje o Rafael Missionas é nosso coordenador, né? Mas ele é da direção nacional. Então eu queria que a Tônia falasse um pouquinho disso, assim, dessa construção nacional, né, Tônia, do sindicato, dessas lutas que a SURGS e a Aptafurg tiveram juntas, né? E que é importante para a gente entender esse processo, dessa história do sindicalismo, né, das universidades. Gente, que bom estar aqui com vocês de novo, matar saudades. A Lúcia eu não vi há muito tempo, só quando eu espio no Face, em alguma rede social. Mas é realmente um prazer, né? A gente mantém um convívio, né, assim, sindicato com sindicato e pessoal, né, também, político. Pessoal no sentido político. Na verdade, assim, eu transitei pela UFPEL, porque foi meu primeiro lugar, né, de organização como trabalhadora pública do serviço público, foi na UFPEL, lá quando começamos aquelas greves, que lá também é fundação, né, como Rio Grande, e então a gente tinha aquela diferença no trato da carreira e do plano de cargos, de quem era de autarquia e quem era de fundação, unificou um plano de carreira para a fundação, e depois lá por 87 a gente teve aí a junção num plano só, que era o nosso plano antigo, das fundações e das autarquias, né? Então, nessa época, a gente convivia ali, Pelotas, Rio Grande, começamos a conviver. Naquela época, lá conheci depois o Celso, e esse debate da questão da nossa organização como categoria num plano de carreira que tivesse a finalidade até de democratizar as relações dentro das universidades, começa por ali, num cenário, então, que as lutas eram feitas realmente em termos de atos também nos estados, né? Eu acho que daí a Maria já lembrou essa questão da construção do sindicato estadual, que era o Sinteste-RS, e daí tinha nós, Rio Grande, Santa Maria, pessoal da FECIMPA, não sei, acho que chegou a estar, e naquela época, claro, não tinha Unipampa e as outras, né? A Faculdade de Ciências Médicas. Que é a FECIMPA, que eu chamo de a FECIMPA, essa mesma, que hoje é a UFSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é base da SURGS hoje. Então, ali a gente teve um período onde estávamos todos juntos, e aí tinha um debate de qual a melhor organização, né? E se definiu em nível nacional por uma organização de sindicatos estaduais de trabalhadores em educação, e que tinha uma ambição de abarcar estadualmente todos os trabalhadores da educação, inclusive de base estadual mesmo, os federais, tudo mais. Óbvio que a gente ficou aí no meio do caminho, juntamos só os técnicos das universidades, e até vou fazer uma avaliação assim do que eu acho ali, eu participava não tanto assim, mas como base ali da categoria, mas eu tenho sempre para mim que a gente começou a experiência e acabou terminando antes de fazer realmente toda a vivência do que era uma organização estadual, né? Aí, tipo, como a Maria coloca, eu acho que foi pessoal de Pelotas, mas também aqui de Porto Alegre, tinha um núcleo forte que entendia que o melhor eram as bases por município, por universidade, na verdade, né? Que ficava uma coisa assim, um pouco mais corporativa e eu acho que com menos condição de riqueza nas ações, riqueza pelas diferenças, inclusive, que eu acho que quanto mais heterogeneidade tu tem num campo que está tendo unidade na ação, mais forte e mais qualificada é essa ação. Eu acho que ali não se experimentou, acabou terminando do ponto de vista jurídico. Aí eu vim em 92 para a SURGS, né? Que também fez parte do Sinteste. E do ponto de vista jurídico, a SURGS e Santa Maria ainda, inclusive, ficaram vinculadas ao Sinteste, tipo, até uns 2, 3 anos atrás. No fim, o Sinteste acabou ficando só com Santa Maria,
aí a URGS também saiu fora, Pelotas fez seu sindicato, e hoje temos isso, né? Mas em nível nacional, eu acho que a FASUBRA foi uma federação que conseguiu encaminhar a luta com muita qualidade, e a presença das bases das universidades, dos sindicatos de base, lá na definição dos rumos, numa composição de direção que é uma composição proporcional, assim, as chapas se juntam, mas todas entram desde que tenham um número mínimo de votos, né? Eu acho que deu sempre uma riqueza muito grande na direção da FASUBRA, com melhores e piores momentos, enfim, em termos de formulação das políticas, né? Aí na APTAFURG vocês mantêm ainda a proporcionalidade, né? Sim. Sim, pois é, infelizmente aqui na SURGS isso acabou, né? Em 2015, num congresso aí nosso, e agora é majoritária, quer dizer, a chapa que faz maior número de votos dirige o sindicato. Então aí estamos num outro processo, né? Eu acho que a proporcionalidade que vocês têm ali é ótima. E, bom, enfim, é isso. As minhas participações na APTAFURG, eu acompanho o trabalho via a inserção da APTAFURG na direção da FASUBRA, via esse nosso convívio estadual, e aí, em alguns momentos, eu acompanhei aí, em loco, né? Presente especialmente no debate da carreira, dos nossos planos depois de dimensionamento, enfim, tanto no sindicato como mais amplos. Eu lembro uma vez de ter participado, em seguida que o plano foi aprovado, lá em 2005, num evento que era organizado pela reitoria, eu acho, pela pró-reitoria na época. Sim, foi. Não é, eu não vou me lembrar do nome das pessoas, mas era um evento institucional de trabalhar a questão do plano com a comunidade universitária, especialmente os técnicos. E acho que é um trabalho de debate muito importante que a APTAFURG mantém, né? O Paralelo 30 também, trazendo todas as questões, assim, atualizando sempre. Enfim, estou feliz de estar aqui, e aí vamos ver qual é o rumo aí do que vocês acham que seja o mais significativo para estar contando, né? Já que é meio uma comemoração histórica. Deixa eu trazer rapidamente, a gente tem alguns comentários já, Ricardo Paes, Janice Ias e o Fernando Balancin dando um boa tarde. Em seguida, a Maria Enilda Fonseca diz boa tarde, batalhadores incansáveis, com o trabalho de formiguinha se vai muito longe, criando novos olhares para a solução de problemas. Grande abraço para a HD Externo. E bota umas risadas. Acho que é contigo que ela está falando, Maria. Beijão para a Enilda. E como é importante a gente receber esse retorno, né, os comentários, enquanto a gente está no bate-papo aqui, a interação, a contribuição, né, das pessoas, e trazer, acho que reforçar, né, isso que a Maria falou do paralelo, e a gente sempre coloca, né, quando faz a divulgação das pautas e o que a gente vai conversar no paralelo de cada edição, a gente sempre coloca ali apoio cultural APTAFURG Sindicato, e a gente, na outra edição, falamos sobre isso, acho que cabe de novo, né, trazer que acho que o paralelo pode ser visto daqui a pouco como e estou brincando com os significados aqui, Maria, mas como uma política pública daqui a pouco, proposta e abraçada pelo sindicato, né, que ao longo do tempo, né, pelo menos que eu e o Rafa, a gente compõe aí a equipe do Paralelo, que é muito menos tempo que o Marcinho, por exemplo, né, que pode falar, acho que melhor ainda do que nós, mas o tempo que a gente tem essa experiência, sempre ficou muito destacado, assim, né, que o Paralelo, a proposta é que ele acolha e debata e fale sobre uma diversidade de temas e de pautas que também tem a ver, né, com a categoria, né, de técnicas e técnicos, mas que não acho que diretamente, muitas pessoas às vezes perguntam, tá, mas por que esse assunto? Por que saúde pública? Por que cultura? Enfim, né, e tantas outras demandas que a gente traz, e acho que é sempre importante a gente reafirmar isso, né, não sei se a Maria, o Márcio, enfim,
acho que qualquer um ou uma aqui pode falar muito bem sobre isso, mas acho que é importante a gente destacar, né, o Paralelo, ele está no ar, está temporariamente fora do ar na rádio e TV, porque, né, enfim, a pandemia nos tirou do ar, podemos dizer assim, né? Tirou todo mundo, né? Tirou todo mundo do ar, né? Mas o Paralelo segue existindo porque é abraçado e mantido pela Aptafurg como um espaço importante de comunicação com a comunidade toda, né? Então, não sei se enfim, né, se vocês querem falar algo sobre isso, já vamos também para outra das tantas coisas que a gente precisa falar aqui, né? Mas eu acho sempre importante destacar isso, né? Que eu admiro muito e acho muito importante, assim, a condução, né, que se dá ao Paralelo. Eu acho que o Paralelo é um espaço, né, criado, é um espaço de debate público, né, dentro da perspectiva que a gente entende, né, nesse espaço progressista, né, de que todas essas vozes são ouvidas, é plural, né, obviamente, a gente tem as concepções, né, que partem da direção do sindicato e que que corrobora, né, com todas essas linhas que o Paralelo vem, que a gente atua. Dentro disso, né, eu vou já puxar, não sei se a Maria quer falar alguma coisa sobre isso, Maria, ou eu posso passar para outra? Não, eu só quero reafirmar que esta forma, né, de organização do Paralelo, né, aberto para todas, né, todos os temas, né, pela compreensão que temos, né, desde a fundação do sindicato, de que, para além das questões mais particulares da categoria, né, a gente avaliava e entendia, e segue entendendo, né, que nós fazemos parte de uma estrutura pública e nós precisamos dar retorno para quem mantém essa estrutura pública, né? Então, a Aptafurg, ela faz parte de vários movimentos locais, sempre fez, né? De várias organizações, além da Central Única dos Trabalhadores, mas com essa visão, né, de que nós não criamos um sindicato exclusivamente para ver a questão umbilical da categoria, né? Às vezes isso fica difícil, né, de difícil entendimento, principalmente para quem talvez não tenha acompanhado, né, desde o nascimento e tal, né, e tem realmente uma mudança não da concepção, mas muitas pessoas que chegam, né? Bom, a maioria de nós morava em Rio Grande, era daqui mesmo, então tinha toda uma outra relação, assim, de vestir a camiseta, que é a continuação da minha casa, né? Para o bem e para o mal, né? Porque nem sempre a continuação da minha casa é a melhor coisa, né? Porque é aquilo que eu falei lá no início. Daqui a pouco eu acho que eu tenho que botar a senhora que é a responsável pela higienização daqui, né, a ir lá na esquina me buscar um sanduíche, né, por exemplo. Então, a gente sempre combatia essas coisas, né, mas a gente criou com essa concepção, né, de que era um sindicato que vinha para trabalhar, para unificar a classe trabalhadora, né, e por isso a gente trabalhou para organizar aqui em Rio Grande, né, a Intersindical, que foi anterior à organização da Central Única aqui em Rio Grande, né? E então é uma concepção que vinha, né? E vou dizer que não é fácil manter, né? A gente tem um empenho muito grande, né, para a manutenção dessa visão, né? E que se apresenta de forma muito transparente através do Paralelo. Então, dentro disso, tu quer falar, Deca? Não, eu quero só umas traz, não sei se tu quer concluir sobre isso, mas eu queria trazer, tem mais comentários ali. Fala os comentários e depois eu puxo para a Lucinha. Tá bem. A Érica Xavier, né, comenta ali, grande beijo para todos da Aptafurg, muito respeito por esse sindicato, aliás, muito respeito por todos os sindicatos de Rio Grande, que garantem a luta a favor da classe trabalhadora. Muito carinho como pessoa pelo Paralelo 30, meu berço como profissional, a Érica, que a gente sente saudade, né, Rafa, de estar aí com a Érica junto com a gente na equipe. Tem ainda
o pessoal do Epicentro da Caralha, que diz vida longa ao paralelo, trazendo sempre assuntos atuais. A Janice também reafirma, né, na fala do Martim, da Maria, o paralelo segue existindo e resistindo. E ainda a Tânia Maria Flores diz: oi, companheiras e companheiros. Um beijo. Que legal, Tânia. Será chamada também para participar aqui conosco. Não? Ela que não se preocupe, porque ela já está na lista. Apareceu, ó! Né? Ela já está na lista. A Tânia, a Rosângela, né, lá de Minas Gerais, estão todos na lista para a gente participar aqui conosco também. Então, dentro dessa discussão, né, dessa pluralidade que é o paralelo, nós temos várias pautas, né, que a gente sempre vai trazer aqui, questão de racismo, enfim, ambiental. Dentro da questão ambiental, socioambiental, né, a gente tem uma atuação bem, né, que a gente considera que a Aptafurg e o Paralelo estão presentes. E então eu queria puxar para a Lucinha, porque a Lucinha participou aí, está junto com o sindicato há muitos anos, né? E hoje é uma atuante na área da economia solidária. Então é uma pauta que a Aptafurg sempre puxa, né? Sempre vai estar presente. E então eu queria trazer para a Lucinha que ela falasse um pouquinho, né? Dessa construção, o que o sindicato significou, né? Nesse tempo todo, na carreira dela, na vida profissional dela e como pessoal, e na realidade o que leva também, tenho certeza, né, esse trabalho que a Lucinha desenvolve hoje dentro da universidade. Então, primeiro, boa tarde a todos, muito bom ver todo mundo, mas em especial, Toninha, que saudade! Muito bom te ver. Então, assim, estava ouvindo a Maria falar e tentando, né, e a Tônia, assim, lembrar de como é que eu chego, né, na universidade, né? Eu fiz o concurso na UFSC em 94 e venho para a FURG em 97, né? Venho redistribuída para a FURG. E eu lembro que eu cheguei, daí mandaram me apresentar na Superintendência de Recursos Humanos ainda, era superintendência. E daí eu me apresentei e perguntei, tá aí o sindicato? E daí disse, tu tá chegando, como é que tu vai estar perguntando de sindicato? Não, mas eu quero me filiar. Eu já tinha um pouco disso, né, da questão, assim, porque eu vinha do movimento estudantil, assim, ainda meio que precário, do movimento secundarista, né, não participava tanto, porque meus pais não deixavam. Meu pai sempre dizia, né, olha, as paredes têm os ouvidos, muito questão da ditadura, né, mas eu sempre tive muito a questão da organização, né, então, em seguida, procurei para me filiar ao sindicato, meu companheiro na época era afiliado, era da direção, inclusive, procurei e sofri várias retaliações no início, né, do local onde eu trabalhava. Mas, como eu sempre nunca tive muito medo disso, né, a gente vai trabalhando. E eu digo assim, ó, em todas as coisas que eu faço hoje, o ser que a gente vai se transformando, né, o ser social que a gente vai se transformando, eu tenho a marca da Aptafurg. É uma das coisas que mais me marcam. Óbvio que a escola tem, que a família tem, mas, assim, de definições do que eu quero de uma sociedade, eu digo que isso, quem marcou a minha vida foi a Aptafurg, né? Eu já tinha sido filiado lá na UFSC, no sindicato, porque também acreditava, mas a Aptafurg tem muito esta coisa que a Maria coloca, né, ali no início, que não é apenas o meu umbigo, né? Não é esta questão, e sim qual é a sociedade que eu quero, né? Qual é o outro mundo que eu quero viver. E acho que isso a Aptafurg consegue traduzir muito. Muitas peleias a gente tem internamente no sindicato, né? E com a própria categoria, por conta disso, né? Por conta da gente dizer qual é a sociedade que a gente quer. Não é só o mundo dos servidores públicos e específico dos técnicos administrativos, né? É muito mais que isso, né? É muito mais esta sociedade. E daí acho que nisto
é que me aproxima, Márcio, da economia solidária, que é uma proposta que também vem ao encontro disso, né? Que sociedade é essa, né? Por eu, dentro da Aptafurg, ter começado a estudar e me aprofundar mais quanto a isso, é que eu acabo chegando na economia solidária, né? Que tem uma proposta questionando todo esse sistema capitalista que vivemos, né? Então, acho que esta história desses 35 anos, né, de Aptafurg, que faz parte dessa minha constituição e dessa minha constituição enquanto militante também da economia solidária. Só lembrar, a Lucinha acabou de ser selecionada para o doutorado em educação ambiental, então temos mais uma técnica que vai discutir a questão do capitalismo, né, Lucinha? Sim. Então, parabéns. E na minha proposta, né, vamos ver como é que vai se dar isso, né, eu vou estudar a questão da economia solidária aqui dentro da FURG mesmo, que é a última resolução que a gente aprovou, que é a inovação e a tecnociência solidária, né, e daí qual é os nossos papéis, né, qual é o meu papel enquanto técnica, qual é o papel do pesquisador, do professor, dos alunos, e como é que isso se relaciona com esta sociedade? Qual é a universidade que nós precisamos ter para a sociedade? A inovadora, a da tecnociência solidária, como é que é essa universidade? Isso eu pretendo lá estudar, né? Eu dei os parabéns para a Lucinha, né, pela seleção, mas estou torcendo muito, assim, né, que o Ministério da Educação mantenha esses cursos, né, porque daqui a pouco o cara vai achar que isso aí não, né, mas nós vamos seguir nessa batalha, né, e aí fiquei muito feliz. Agora, quando fiz a minha especialização, também trabalhei a questão da economia solidária, inclusive utilizei, né, parte do trabalho da Lucinha, né, porque é isso. E aí eu dei um corte para a economia feminista, tá? Porque, claro, inclusive lá na coordenadoria a gente estava trabalhando na construção de um fórum municipal de economia solidária. E aí, claro, que não era só para atender as mulheres, né? Mas o meu recorte, né? E aí a Lucinha sabe disso, e ela também, de uma certa forma, ela não só oportuniza, ela banca, né? E aí eu quero fazer a referência ali à cooperativa de reciclagem, né, que tem a coordenação do NUDES, claro que não são só mulheres, mas tem uma mulher à frente ali, que é daquelas que a gente tem que cada vez mais dar visibilidade, porque é uma lutadora de muito tempo, que é a Gessi. Sim. A Gessi. E a economia solidária, ela acaba sendo privilegiadamente uma economia feminista, né? A gente tem que colocar isso. Existem outras atividades, tem, né? Óbvio que tem, mas as mulheres tocam isso e transformam muito, né? Daí tem N exemplos, né, pelo país e aqui, né, a Gessi, as gurias do Delícias Solidárias, né, várias outras, né, que vão transformando isso. E são mulheres que vão se empoderando e vão conquistando seus espaços e transformando a sociedade. É isso que é o diferencial. E podendo dizer, isto eu não quero mais, isso eu não quero mais para mim, eu não quero para minha família, eu não quero para a tua família, né? Porque ela consegue enxergar o outro, né? Consegue ver o outro. Deixa eu trazer rapidamente aqui a Tânia Flores já deu um retorno, disse. Viu? É um prazer participar, já está mais do que convidada, Tânia, coisa boa. E temos ainda da Tânia, né, Vida Longa, Aptafurg ao Paralelo, e o pessoal do Epicentro da Caralha, que tem participado muito junto nas lives, né, junto com a gente aqui no Paralelo, manda um beijo para os componentes da mesa, um abração, sempre que pudermos estamos na escuta, e por fim, na fala da Lucinha,
eles dão parabéns para a Lucinha e reafirmando, né, que a economia solidária é o caminho, e é o caminho, né? Eu queria, Mas Maria... que nunca se mostra. Sim. Eu queria chamar a atenção desse gancho, né, mas para que a Maria comentasse, né, essa discussão toda, né, do feminismo, né, da participação das mulheres, né, toda essa relacionado, né, que a Maria é uma das expoentes, aliás, dentro do sindicato, né, dentro da nossa categoria. Claro que tem muitas outras mulheres, obviamente, né, de tamanho, representatividade, né, mas a Maria é, para nós, né, com essa grande diferença, e é para a nossa categoria também. Mas queria que tu falasse um pouquinho, né, Maria, dessa discussão também dentro da Aptafurg, né, nesses 35 anos que tu participou deles todos, né, e dessa evolução, né, das mulheres, né, porque o sindicato, por mais que a gente às vezes vá falar, né, que tem muito da questão do feminismo, mas dentro do sindicalismo, a potência das mulheres é muito forte. Claro que muitas vezes, né, a Maria fez não com a cabeça assim, né, mas a gente vai vendo dessa questão do machismo, né, da questão das famílias. Eu já ouvi muitas vezes vários colegas, né, desse meu tempo todo no sindicato, de que quando as mulheres vão para as coordenações da FASUBRA, né, de que os maridos, que as famílias terminam finais de relacionamento, né, porque será que é possível, né, as mulheres estarem nesse espaço e os homens dentro das suas famílias manterem isso, né? Queria que a Maria falasse um pouquinho sobre toda essa evolução aí dessa discussão da mulher dentro do sindicalismo. Antes de falar nisso, eu quero dizer que a economia solidária demonstra que uma outra economia é possível, né? Então, eu penso que em alguns momentos a gente tem que radicalizar esse debate, né? Porque para que a gente não crie uma expectativa, né? E por dentro do capitalismo, né? Então, mesmo que elas precisem, né, sobreviver nesse momento, e é uma forma realmente, inclusive, que possibilita que ela rompa com uma relação que seja opressora dentro da sua casa, né, é preciso que a gente passe essa, né, consiga criar essa consciência, né, de que por dentro do capitalismo, né, nós efetivamente não conseguiríamos transformar a economia, né? Então, para além nós precisamos ter essa leitura da questão das classes sociais, né? Que tipo de atividade serve para um e para outros dentro desse sistema onde a gente está inserido, né, e inserida, né? E isso já é parte dessa conversa, Márcia, né? Eu, ainda hoje, né, dependendo da situação e da organização, as mulheres são chamadas para serem secretárias, né, nas gestões dos sindicatos, né? Mulher sabe organizar uma reunião, ela é ótima para fazer anotações, né? Ainda hoje tu te deparas com isso, né? Faz parte ainda dessa construção social na qual a gente está inserido, né? É uma batalha enorme, né? Mas com certeza teve consequentes avanços, a gente percebe, e inclusive a gente tem os retornos, os relatos, né, de companheiras que efetivamente assumiram uma outra postura, e isso acabou encerrando um relacionamento que não era legal. E aí depois a gente tem um relato por parte delas que isso se deu a partir dessas conversas, e a gente proporcionava encontros, formação e etc. É claro que nem sempre os companheiros ficam contentes, né? Bom, olha aí, ó, o que dá uma mulher para sindicato, né? Eu aqui em casa mesmo, a gente teve, né, experiência. Quando eu comecei a ir para a FASUBRA, né, a Karen era pequena, mas o Ellen era um cara que segurava para eu poder estar lá, né, viajava muito. Depois veio o Johan também. Dei um tempo para voltar, para poder ir para lá, até que ele já fosse um pouco maior também, né? E nos 35 anos eu tive fora durante um tempo, eu estava na Câmara, né?
Então, porque senão parece que é Rei Momo primeira e única, né? Rainha Momo, né? Mas essa luta, por isso é que eu digo, ela é permanente. Ela é permanente. E aí, vai bater palma porque terminou um relacionamento. Não, eu não vou bater palma. Eu vou bater palmas se a pessoa conseguiu sair de algo que não estava legal a partir da consciência de que ela tem um lugar para ela na sociedade, né? E que ela não tem que disputar com o companheiro. Cada um de nós tem o espaço que pode ter. Então, a gente pode estar no sindicato e estar em casa, como o cara pode estar no sindicato e estar em casa, né? Mas é um processo, né? Estamos na construção dele, e essa relação ali eu citei a Vitória ali, a recicladora, né? Pela batalha que eu conheço de muito tempo, né? E aí absolutamente não tenha não desconsiderar absolutamente o trabalho de todas as mulheres. Mas, assim, lá atrás, quando a gente não tinha, né, estrutura nenhuma de atendimento às mulheres vítimas de violência, o movimento de mulheres já existia nessa cidade, né? E a Gessi era uma das mulheres, né, que estava junto, né, e que, junto conosco, lutou, por exemplo, dos abusos que um determinado médico fazia no atendimento para fazer a demissão ou admissão das mulheres nas indústrias de pesca. A outra companheira era a Vera Teodoro, que já não está mais aqui, né, e que a gente homenageou, dando nome para Casa Abrigo. Tudo. Então, esse compromisso que eu assumi, né, e é um projeto, né, de dar visibilidade às mulheres dessa cidade, passa por isso. Né? Então, para além da questão da organização de movimentos, né, tem efetivamente uma marca na cidade, na qual a gente se inseriu, e a Aptafurg foi, assim, precursora, né? Na ocupação da Castelo Branco. A Aptafurg botava a caminhoneta lá na frente da prefeitura para abrigar as crianças, porque as mulheres estavam lá na luta para conseguir, né? Porque elas tinham ocupado um terreno que é dos padres, e foi todo mundo expulso, e o terreno está lá fechado até hoje, não fizeram nada. Mas expulsaram as pessoas de lá, entendeu? Aí nós tivemos, então, participamos dessa etapa, que foi muito, muito intensa, né, da ocupação da Castelo 2. Tá? E, naquele momento, os movimentos, os sindicatos se juntaram, né, e a gente fornecia alimentação, e a caminhonete era uma vermelha, né, que ficava lá na frente da prefeitura para poder abrigar as crianças, enquanto as mulheres estavam na frente na luta. Né? Então, essas coisas assim, Márcio, né? Só para dar uma passada rápida, né? E da importância, e eu sempre vou referenciar isso, a importância da organização dos movimentos de mulheres nessa cidade, independente de serem partidárias ou não serem partidárias. Tá? Às vezes fica mais difícil a convivência, outras vezes facilita mais, né? Mas a gente está aí nessa luta que ela é permanente. Rapidamente, eu vou fazer um comentário, vou na verdade, me retratar aqui, tá? Eu só vou dizer que a culpa do meu sorrisinho foi do Rafa, porque ele está inspirado, tá? Aí o Rafa vem brincar comigo, porque eu fechei minha câmera, assim, uns minutinhos, ele já veio, porque é ligeiro isso aqui, né? Então, assim, até para né, as pessoas não ficarem pensando aí que tinha a ver com o que estava sendo falado, que por óbvio que não, né? Mas só para deixar exposto aqui que o culpado é Rafael Viana, tá? Olha aqui. Fui tremer ela, que ela estava com continência urinária, que ela fechou rapidinho. Olha aí, acabou com tudo. Essa coisa de trabalhar aqui na frente do computador é um perigo. Olha aqui, Marcinho, não sei se tu já só queria, enfim, trazer, descontrair um pouquinho, trazer rapidamente mais um comentário. Gessi Chaves Prates é uma grande guerreira
traz de novo o pessoal ali do Epicentro da Caralha. Devolvo aí para o Marcinho, não sei se quer puxar mais algum gancho com uma das gurias. Eu queria chamar a Tônia para falar também sobre como é que a Tônia hoje avalia, né, não sei se ela vai querer brigar comigo, né, para eu fazer uma pergunta que daqui a pouco não estava programada, mas no sentido de como é que a Tônia hoje enxerga esse movimento sindical que a gente tem, né, nesse governo que a cada dia tira direitos dos trabalhadores, né? Podemos dizer, posso até não ser, talvez não tenha concordância de muitos colegas meus técnicos, que nós ainda técnicos somos privilegiados, sim, né? Dentro desse universo por mais que a gente entenda que tem muitas cortes e perdas aí, temos, obviamente, né? É inegável, mas comparando com a sociedade como um todo, né? O trabalhador e a trabalhadora que ganham um salário mínimo, né? Então, cada vez mais a perda de direitos, agora com a discussão de que após a pandemia vão ter que está levando, né, a esse corte de direitos trabalhistas com a desculpa, né, de que teremos mais empregos, né? Esse desemprego geral, cada vez mais provocado por essa falácia, né, e que teremos mais empregos, talvez tenham mesmo, né, mas talvez à custa de nenhum direito trabalhista, né? Queria que a Tônia falasse um pouco sobre isso. Fizesse um geralzão, assim. Bom, tá, não, eu vou pegar um pouco a partir de uma fala que a Maria trouxe. Aqui. Mais lá atrás, onde ela coloca que a nossa luta... Tá ruim o som aqui para mim, parece só um pouquinho. Que a nossa luta tem... Fechar os outros microfones, fechar. Não pode que a nossa luta, ela não... Posso ir? Pode. Posso tocar? Que a nossa luta não que a gente tem que trabalhar com a categoria, isso de que a nossa luta não pode ser somente o nosso próprio umbigo do ponto de vista, inclusive, do aspecto material, financeiro, salarial, pragmático do dia a dia. Porque essa questão da sobrevivência e dos valores que a gente aprende, se estrutura numa sociedade capitalista, elas nos levam, sim, a isso, né? E é uma questão que muitas vezes, mesmo na base da nossa categoria, principalmente mais lá atrás, onde a gente tinha uma composição da categoria, onde havia muitos trabalhadores mais de nível de apoio em atividades mais simples, que são as que estão terceirizadas hoje. Não é que a gente não tenha esses trabalhadores, mas agora são os terceirizados que dão conta dessas tarefas e que são aqueles que fazem o leva e traz para o patrão docente, digamos, entre aspas, sem deslegitimar e sem deixar de valorizar de que, sim, aspectos da concretude da sobrevivência vão estar pautando a luta e a necessidade de organização. O que sempre me encantou, assim, porque, claro, eu sou uma pessoa que trabalhei na minha militância numa temática que tem a ver com relação de trabalho e a questão da carreira, que eu acabei sendo colocada e aí deslanchei a fazer esse trabalho, mas sempre me fascinou que o trabalho que quem está dentro de um sindicato, organizando esses trabalhadores para uma luta, consiga trazer os trabalhadores organizados para uma luta que extrapola essa necessidade concreta. E daí, essa luta, mostrar as consequências do sistema que a gente vive, dos governos que a gente tem, dos processos que se desencadeiam numa sociedade capitalista, que são os que nos vêm até aquela consequência concretinha do dia a dia, que é pelo qual eles se organizam mais facilmente para lutar. Certo? Então, esse gancho, e daí entraria todas as outras questões que já estão sendo colocadas aqui sobre a questão da mulher, a questão das etnias, né? A questão racial, a questão da economia solidária, a questão de uma outra sociedade é possível e uma outra universidade é possível. E fazer esse gancho da coisa concreta lá que aparece no local de trabalho, com o
que está determinando que as coisas sejam assim, certo? Eu acho que é a tarefa principal nossa, e que aborda todas essas questões que a gente está vendo, que são as presentes no capitalismo, para o qual a gente tem uma outra proposta, uma outra visão do mundo. Então, isso é porque, às vezes, tu não consegue ganhar as pessoas para um discurso que aparece para elas como um discurso mais teórico e filosófico, certo? E ninguém faz a luta sem ter as pessoas juntas, certo? E o processo de crescimento que tu consegue observar nas pessoas, nos trabalhadores, né, a partir de tomar contato com essa visão, né, de que está determinado de uma forma mais ampla o que vai acontecer com ele no dia a dia, eu acho que é a nossa missão, é a nossa tarefa, né, como militante sindical, como classe trabalhadora, organizar a classe para mudar o mundo, né? E, claro, o meu gancho sempre foi aonde eu consigo conhecer um pouco mais, eu digo um pouco mais do que os outros, porque quem trabalha tem condição de fazer a compreensão desse todo, né? Porque quem é explorado, quem está dentro desse sistema também. E isso é o que sempre me encantou, e eu acho que assim essa linha de ação que a APTAFURG traz sob a direção aí da Maria, mesmo que não seja Rainha Moma, enfim, mas que, enfim, está presente há muito tempo, e ela falava, e a Lúcia também, e eu lembrava eu em Pelotas, porque eu vou trazer uma coisa aqui bem subjetivamente, bem de sentimentos, que tem uma diferença tu estar numa cidade menor, sabe? Para poder fazer essa integração das lutas, para poder realmente chegar na população, no povo ali trabalhador. Eu acho que os nossos sindicatos, eu queria fazer um elogio à APTAFURG nesse sentido, de trazer, eu sei porque convivi muito, você sabe, com o Celso, com a Maria, tentar fazer esses ganchos, certo? De não ficar na questão corporativa. Acho, e eu tinha comentado mais lá atrás, que a nossa federação sempre teve essa capacidade de formular política, de formular projetos, e de fazer debates, mas eu acho que foi perdendo ao longo de um tempo, certo? E aí ficou muito na luta corporativa necessária, mas a luta corporativa ela não exclui essa outra, pelo contrário, ela só pode ter sucesso se a gente conseguir fazer a luta mais ampla e maior. E eu acho que isso está nos faltando, e aí nos pegou exatamente esse momento que a gente está vendo no país, nos pega ainda precisando trabalhar, inclusive, um novo perfil de classe trabalhadora que se tem dentro das universidades. Estou falando, dentro das universidades é um outro perfil de técnico administrativo. É um perfil mais elitizado, é um perfil que acredita na meritocracia dos títulos. Nada contra, eu acho ótimo, por exemplo, a Lucinha fazer seu doutorado e os mestrados, acho que também qualifica para intervenção, mas não descolado de uma análise crítica da realidade, certo? E aí a gente tem outro trabalhador, certo? Então, a gente não pode descolar dos terceirizados, que são os que estão lá sendo muito mais explorados, e eu concordo em parte com o que o Márcio coloca aí, de que a gente pode se enxergar, entre aspas, como privilegiados, né? Porque, na verdade, não dá para a gente nivelar por baixo, né? Nós teríamos o dever de estar puxando para o conjunto da classe trabalhadora os espaços que a gente tem, né? E acho que a gente faz pouco isso, certo? Porque a gente realmente fica muito centrado nas nossas questões, até dentro da universidade. Desculpa estar me estendendo muito, mas estou vivendo essa coisa do processo eleitoral aqui para a reitoria e me dando conta o quanto a gente deixou de realmente debater sobre a universidade e incidir nela, que é o nosso local de trabalho, que é o que a gente faz, é fazer educação,
não importa em qual atividade. E esse debate também, eu acho que ele ficou afrouxado nos últimos períodos. Acho que a gente tem que correr para dar conta disso, sabe? Enfim, acho que é um desafio. Eu acho tão bom a gente se sentir desafiado já quando está aposentada, que nem eu. Ainda se sentir desafiado, sabe? Enfim, é mais ou menos isso que eu poderia colocar, assim. Coisa linda de ouvir, Tônia. Olha aqui, 3 minutinhos para as 4. Enfim, Marcinho. Não, porque não, a ideia é que é o coordenador desse programa. O Rafa e a Deca, né? É eu que organizei, né, na realidade, né? E aí eu que puxo, né? Na realidade, claro, como eu conheço um pouco mais as pessoas também, né? Aí a gente vai organizando dessa forma, né? Mas aí, não sei se agora a gente parte para uma rodada final de comentários, né? Porque, na realidade, eu queria tentar puxar 2 comentários de cada uma delas, né? E a gente fica só nós os 3 aqui meio só organizando, mas acho que todo mundo tem muita coisa para falar, né? Obviamente, né, Deca? Essa 1 hora lá na rádio ainda é pior ainda, né? Mas acho que a gente pode fazer como tu puxa sempre, né? Aquela rodada final ali de comentários, para poder encerrar. Pode ser. Aí a Lucinha... se prontifica. Faz um... Acho que está travando um pouquinho. Tá ligado o teu som, Lucinha. Isso. Acho que ela está com algum problema na internet. Também. Eu não desliguei o meu. Quem sabe a Lucinha está dando uma travadinha. Ó, vamos ver agora que ela... Agora, Lucinha, vamos ver se está... Eu esqueci de abrir o microfone, eu não estou acostumada. Agora sim. Até parece, então, a gente faz reunião toda semana e ela que é a organizadora. E aí... Antes de abrir o microfone, eu estava tentando relembrar assim, as coisas que a Tônia traz ali para a gente, que a Maria traz, né? Do nosso papel enquanto técnico administrativo em educação, né? Qual a nossa responsabilidade para com a universidade que queremos e para com a sociedade que queremos, né? Qual é o nosso papel, qual é o meu papel, né? Enquanto técnica administrativa e eu enquanto a categoria técnica administrativa, né? Como é que a gente consegue trazer esses novos colegas, né, para discutir esta proposição, né, de trazer os terceirizados, né, para esta discussão, né? Como a gente faz isso? E daí eu vou exaltar, assim, fazendo o papel que a APTAFURG sempre fez, entende? Muitas vezes a gente se debateu lá de algumas pessoas, não, mas a gente não tem, alguns colegas nos dizem isso, que a gente não tem que ver com os terceirizados, né? E eu lembro da Maria bravejar, né? Como não? Ele é um trabalhador, e é um trabalhador que ainda divide o mesmo espaço que eu aqui, entende? Então, que a gente consiga pensar qual é o nosso verdadeiro papel enquanto técnico administrativo. E daí vamos lembrar da Tônia dizendo que a gente concorre, sim, para o final do aluno que sai lá na ponta. Me lembro dessa nossa discussão lá no plano de carreira. E a Tônia reafirmava isso. Nós, técnicos administrativos, concorremos, sim, para a educação, para a formação do estudante que sai lá na ponta. Porque se não tiver o técnico administrativo, não tem a educação por completo. Então, é a gente realmente pensar o nosso papel e agir enquanto técnico administrativo. Né? Qual é o nosso papel na universidade? E desenvolver ele sempre da melhor forma possível. E não só na universidade, sim para a sociedade como um todo. Encerro aqui, Marcinho. A APTAFURG, nós da APTAFURG já fizemos uma greve com pauta específica da categoria dos terceirizados, né, Maria? Em algum momento, então, essa luta também, ela é nossa, né? Aí, não sei se a Tônia quer falar algo. Então, para encerrar essa rodada, Tônia?
Tá, gente, assim, eu acho que eu falei bastante, eu não sabia o limite do tempo do programa também, Não, então o espaço é nosso. eu acho que a gente pode voltar aí em outros momentos a seguir conversando. Foi um prazer muito grande para mim rever todos vocês. E, enfim, acho que a gente tem que apostar em enfrentar o que está aí, em não ter medo, em ir para a rua assim que possível, né? E em defender a universidade pública e conseguir fazer realmente esse gancho que eu falei antes. Tá? Eu queria agradecer enormemente essa oportunidade de estar aqui com vocês, de ver vocês, de ver a Mariazinha, que eu morro de saudade, dizer para ela, quando vier a Porto Alegre, me dê um toque para a gente poder se encontrar. E eu estou aqui à disposição do que eu puder contribuir, parabenizar a APTAFURG e o programa. Vocês todos, eu gosto muito de estar com vocês, tá bom? E um beijo. Então, Maria. Obrigado, né, por ter aceitado essa nossa conversa. Para a Lucinha também, obrigado, né? Agora a Mariazinha. Então, eu estava aqui, a Lucinha falando, e eu estava me lembrando que durante o governo Dilma houve uma alteração que possibilita, e aí eu não sei como é que está hoje, mas possibilitava cooperativas, né, de trabalhadores e trabalhadoras poderem disputar a licitação na universidade. E nós chegamos a fazer esse debate, não sei se tu estava aqui, Lucinha, se tu te lembra disso, com a Guaí, com a intenção da gente constituir aqui em Rio Grande uma cooperativa, né? No caso era para organizar as mulheres, para que elas pudessem disputar, né, a licitação na universidade, ao invés de trabalhar para a empresa terceirizada que as explora. Né? Começamos a trabalhar nesse sentido, mas não tivemos condições de continuar, né? Porque o sindicato é que ia ter que proporcionar essa primeira organização, essa busca, né? E como não é fácil, né? Porque elas não podiam deixar de estar na terceirizada, porque era a forma, né, de subsistência. Então, nós não conseguimos operacionalizar a organização da cooperativa, né? Mas a gente tentou isso, né? Trouxemos a Guaí, Rio Grande, né? E fizemos uma boa discussão, né? E a ideia era essa, era que a gente pudesse, né, transformá-las em cooperativadas, serem donas do seu nariz, né? E não ter que depender da empresa terceirizada que troca de razão social e não paga as pessoas, né? Infelizmente, a gente sabe como é que funciona, né? A importância da gente ir para a rua, né, e levar aquele conhecimento que a gente adquire lá dentro, né, seja, né, academicamente, ou seja na ação mesmo concreta do nosso trabalho, né, depois indo para um mestrado, um doutorado, como é que eu faço isso chegar lá na ponta, lá na rua, de jeito que as pessoas me entendam, né, que eu não fique com salto 15, falando em termos acadêmicos, né? Mas que eu possa levar para aquelas pessoas o retorno daquilo que é a responsabilidade da construção dessa nova sociedade que a gente almeja, né? Que vai ser para quem vem depois, porque, né, está difícil hoje. Mas, então, isso, assim, esse compromisso, né, inclusive de trabalhar nossos colegas, companheiros e companheiras, para que compreendam isso, porque a gente escuta quando está fazendo um curso, né, e que tu vai fazer uma pesquisa, tu escuta as pessoas dizerem, então vocês de novo aqui, aí vocês vêm aqui, pesquisam e depois não nos dão retorno. A gente nem sabe. Claro, as pessoas não têm acesso, né, a publicações e etc. Parece que isso não diz respeito a nós, mas também diz. Né, a partir do momento que somos construtores daquela estrutura da universidade pública, né, mesmo que a gente possa ter dificuldades de acessar determinados espaços, né, isso ainda hoje tem, né,
Mas é isso. Então, eu quero só dizer da importância da gente seguir nessa caminhada, nessa luta. Acho que nós vamos ter que efetivamente utilizar desse tipo de comunicação daqui para frente, muito mais do que a gente fazia, né? Não sei se como é que vai ser, né? Mas eu acho que isso tem que ser uma prática, uma praxe nossa. Tá? Vamos ter que fazer reuniões desse tipo, ir chamando pessoas, investir, de repente, num sistema que amplie isso, porque acho que essa coisa que as pessoas dizem, assim, o novo normal, eu, pessoalmente, para mim, não tem novo normal. Não é novo normal, né? Porque o que a gente está vendo agora de normal não tem nada, né? Nesse período. Muito pelo contrário, né? Me parece assim que o ser humano deu errado, né? Porque o que a gente tem visto, tem assistido, tem escutado, é algo assim que não tem explicação, né? Plausível. Então, esse compromisso vai ter que seguir, né? Nos organizando e nos comunicando por aqui, com quem pode, quem tem acesso, né? Rafa, porque essa é outra questão, né? Essa é outra questão, as pessoas, né, não têm, lá na ponta, não têm acesso à internet. Né? Então, coisas para a gente ir pensando em como é que a gente se estrutura, né, nos próximos períodos que estão vindo por aí. Beijos e muito obrigada por estar aqui com vocês. Olha aqui, eu fiquei com a sensação de que elas precisavam falar mais, né? Eu continuo querendo ouvir mais, né, dessas mulheres aí. E fica a proposta, a gente, claro, vai combinando, vendo agendas, mas fica a proposta para que elas retornem, né, ou as 3 juntas, ou daqui a pouco vem uma delas, né, com outras pessoas, enfim, Marcinho, tô bagunçando toda a tua organização, mas eu fiquei com vontade de ouvir mais elas, tá? E eu penso que muitas pessoas que estão aí acompanhando com a gente também. Enfim, é isso. 4h09. Então eu vou pedir licença para a gente ir encerrando, tá? Tchau. Só essa live, porque tem outras. A gente, sexta-feira, está de volta. E temos, por enquanto, a gente tem feito todas as terças e sextas, às 3 horas. Essa live fica salva na página do Paralelo 30 Aptafurg pelo Facebook. E é isso. Uma ótima tarde a todas e todos. Okay.